Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro exclusivo aqui no nosso canal e tem muita gente me pedindo para falar aí dessa questão do ex-presidente Obama, do presidente Donald, falando sobre alienígenas. Para isso a gente precisa fazer uma investigação aqui um pouquinho mais profunda para entender que muitas das vezes isso aí é operação psicológica, isso é controle de opinião, isso é diversionismo, isso é a maneira de desviar a atenção daquilo que realmente importa para esconder aquilo que eles não querem que você veja. Vamos recapitular e antes da gente fazer isso eu gostaria de convidar a dar o like. Quando você dá o like a plataforma entende que você está gostando do conteúdo, continua recomendando para mais pessoas e além disso, quando você dá o like também, a informação ela ganha mais corpo. Então vamos lá meus amigos, dia 19 de fevereiro de 2026, o presidente Donald anunciou através de postagens nas suas redes sociais e em declarações também a repórteres, declarações essas feitas na porta da sua aeronave presidencial Air Force One, que ele estava direcionando as agências federais, inclusive o Departamento de Defesa e o Pentágono, a iniciar um processo de identificação e liberação de arquivos governamentais relacionados à vida alienígena e extraterrestres, né? E também aos fenômenos aéreos não identificados, os UAP, objetos voadores não identificados e qualquer informação conectando esses temas. Ele disse nessa entrevista ali na porta do avião que o assunto era extremamente interessante e importante e ele citou a motivação como sendo o tremendo interesse público, tá? O anúncio, ele não veio do nada. Ele acontece horas após o presidente Donald acusar o ex-presidente Obama de ter revelado informações classificadas, ou seja, sigilosas, secretas, proibidas, ao discutir o tema publicamente, né? Isso porque o presidente Obama apareceu num podcast do Brian Tyler Cohen, né, lançado agora dia 16 de fevereiro de 2026, onde, numa rodada rápida de perguntas, ele foi questionado sobre a questão dos alienígenas, se isso era real ou não. E ele respondeu algo como assim: eles são reais, mas eu não os vi e eles não são mantidos na área 51, não há instalações subterrâneas, a menos que haja uma conspiração enorme que esconderam do presidente dos Estados Unidos. Nós sabemos que o presidente dos Estados Unidos não tem acesso a todos os documentos sigilosos do governo americano. O presidente dos Estados Unidos, ele, por exemplo, não tem acesso aos documentos do Departamento de Energia, classificação Q, acima do nível 17. Então é claro que ele não tem acesso, mas ele tentou dar uma contornada, né? O presidente Obama, depois de que essa declaração sua gerou muito burburinho, ele esclareceu depois em postagens nas redes sociais que ele não se referia ao fato de que ele tinha certeza que existiam alienígenas, mas apenas uma estatística que o universo é muito grande e as chances de vida extraterrestre existem e são altas, né? Devido ao meramente o espaço ser muito grande, mas diz que não viu evidência de contato ou de visita desses seres ao planeta Terra durante a sua presidência e que as chances de visitas são baixas devido às distâncias interestelares. Ou seja, tá achando que você é bobo, né? Obviamente isso aqui é tudo argumento tosco. Mas aí o presidente Donald, então, depois dessa entrevista do presidente Obama, questionado por repórteres, principalmente o Peter Ducci lá da Fox News, ele disse, olha, eu não sei se eles são reais ou não, mas o Obama, deu informações classificadas, ele não deveria ter feito isso, foi um grande erro. E aí o presidente Donald ainda brincou que essa sua ordem para revelar os documentos secretos sobre alienígenas poderia até beneficiar o presidente Obama, o tirando de alguns problemas, né? A Reuters trouxe essa informação de forma bem detalhada, numa matéria chamada Presidente Donald ordena que o governo libere todos os registros sobre alienígenas, né? E é claro que muitos olham isso e vê meramente uma resposta ali política ao ex-presidente Obama e a toda a repercussão midiática que a declaração do ex-presidente democrata gerou e não ali uma grande revelação de natureza mais definitiva. Agora, muitas pessoas entendem que isso pode ser uma grande estratégia de diversionismo. Falar sobre alienígenas exatamente nesse momento, quando os Estados Unidos estão colocando a maior força militar no Oriente Médio desde 2003 e no meio dessa confusão toda com os iranianos, o timing é meio estranho e eu quero te ajudar a não ser enganado por isso. Lembra quando o Reino Unido disse que a situação
socioeconômica dos Estados Unidos poderia ser alterada e que os mercados financeiros poderiam entrar em colapso se o governo americano confirmasse a existência de vida extraterrestre no planeta. Foi uma matéria que foi publicada pelo jornal The Independent e depois ganhou grande repercussão, ou seja, uma associação direta entre revelação alienígena e crise bancária. Em janeiro desse ano, de 2026, Helen McCall, que é ex-analista sênior de segurança financeira do Bank of England, ela escreveu para o governador Andrew Bailey, alertando que o Reino Unido precisa de um plano de contingência para um caos financeiro se os Estados Unidos confirmarem vida alienígena inteligente. Ela argumentou que uma revelação oficial causaria o que ela chamou de choque ontológico. Ontológico é aquela área da filosofia que estuda o que existe e o que não existe. Então seria um choque assim de realidade, visão de mundo para a humanidade. Poderia gerar também pânico psicológico, volatilidade extrema nos mercados ali, junto com medo e euforia, e também perda de confiança e talvez até possível colapso bancário em horas. Os mercados poderiam oscilar loucamente, com uma corrida para o ouro e para os títulos do governo americano, ou até uma desvalorização de ativos se tecnologias alienígenas mudarem a economia, tá? Isso é real, isso é recente, foi reportado pelo jornal Independent, New York Post e por aí vai. Agora, quando a gente olha a relação disso tudo, alienígenas, crise bancária e a questão iraniana, fica mais estranho, porque segundo o FBI, segundo o Conselho de Relações Exteriores, os iranianos já têm a capacidade de desligar a rede elétrica com uma ofensiva cibernética, que representa um perigo muito grande, né? Porque se eles desligarem a rede elétrica, você desliga os bancos e todos os dispositivos tecnológicos também. Existe até um relatório de 2017 do CFR, Council on Foreign Relations, e da inteligência americana, que indicam que os iranianos, junto com o pessoal lá de Moscou, Pequim e também dos norte-coreanos, eles já possuem a capacidade de realizarem ofensivas cibernéticas disruptivas na rede elétrica americana. A gente tem exemplos históricos já que incluem ofensivas iranianas contra infraestrutura de água lá em Tel Aviv e tentativas contra os Estados Unidos. Então, quedas de eletricidade prolongadas são plausíveis em cenários de uma ofensiva cibernética coordenada, como já foi utilizado pelo pessoal de Moscou lá no território de Kiev, né, para derrubar a rede elétrica deles, ok? Então, meus amigos, muita gente está entendendo que não é coincidência que o presidente Donald, nesse momento, esteja partindo para cima dos iranianos e falando sobre uma questão alienígena que envolve um apagão cibernético e uma